senhor arcebispo, Dom Carlos Alberto, senhor Dom Antônio, e saúdo aos senhores bispos que estão presentes aqui à nossa igreja de Maceió, na pessoa do arcebispo Dom Paulo Jackson. Saúdo a todos os nossos irmãos no presbitério, os senhores diáconos, queridos seminaristas, os irmãos e irmãs de vida consagrada, todo o povo de Deus, autoridades presentes, queridos seminaristas. Nós vivemos nesse instante um momento singular na vida da nossa igreja particular de Maceió. Por um lado, acompanhamos, gratos a Deus, a vida de Dom Antônio no seu pastoreio entre nós. Esta igreja recebeu há 17 anos com muito júbilo, cheia de entusiasmo, a graça de um novo pastor. E assim viveu Dom Antônio entre nós, dando-se por completo ao serviço desta igreja. Não mediu nenhum esforço. Sua saúde tornou-se precária, mas ele não teve medo de enfrentá-la, dando corajosamente o testemunho de um amor incansável à causa do reino. Nos ajudou, ele que é missionário, a termos um olhar de missão em nossa igreja. Nos fez, às vezes, nós tínhamos até interrogações de que tinha de se alargar mais e mais a tenda para acolher cada vez mais a todos e todas. Deu a esta igreja, desde o início, esta face missionária. E bem logo esteve próximo aos mais frágeis, aos mais necessitados. Logo nos fez enxergar que a igreja é missão própria dela, da sua essência, ser samaritana. E este templo, ele é testemunha de que os grandes momentos da vida litúrgica desta igreja se transformaram, sobretudo a festa da padroeira, numa escola de oração. Assim como o Senhor afirmou tantas vezes que esta igreja devia ter esta face missionária, deveria ter este rosto samaritano, devia expressar essa experiência orante. Elencar as obras, os feitos e realizações é algo que não é difícil. Porém, me atenho neste momento em pedir a Deus que enxerguemos o que cada homem consagrado, cada sacerdote, na sua vida, abre espaço para que Deus realize obras maravilhosas. Quantas graças
Quanta misericórdia neste longo pastoreio. Não podemos aquilatar. Só Deus, na sua infinita bondade, pode Dom Antônio acolher a todo este caminho, toda esta dedicação. Nós pedimos à Senhora dos Prazeres que guarde ao Senhor, que traga ao Senhor esta mesma alegria de doar-se. Não há limite para o coração, não há limite para a esperança. Que o Senhor continua ligado a nós. É sempre o arcebispo emérito desta igreja. Continuará a fazer parte desta igreja. De nossa parte, de toda a igreja aqui reunida, o nosso carinho, nosso agradecimento. Que Deus possa dar ao Senhor a recompensa por este lindo caminho entre nós e que guarde no seu coração a gratidão de toda a igreja de Maceió. Por outro lado, estamos vivendo o acolhimento inaugural do pastoreio de Dom Carlos Alberto. A 6 de janeiro passado, aqui, deste púlpito, foi lida, foi proclamada a bula pontifícia que noticiava para a igreja de Maceió a chegada, a eleição e o envio do novo arcebispo coadjutor. Há 3 deste mês, aquela bula já dizia que com a renúncia de Dom Antônio, o Senhor assumiria o pastoreio desta arquidiocese. E hoje nos alegramos, Dom Carlos, em acolhê-lo de coração. Cada vez, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, eu confesso que cada vez que escuto a leitura de uma bula pontifícia, que para alguns talvez seja apenas um documento canônico, para mim, e eu tenho certeza, para a igreja, é muito mais do que isso. A bula pontifícia, naquele dia 6, dizia para a igreja de Maceió que ela está sendo confirmada na fé. O bispo é aquele que vem para sentar-se à cátedra da igreja. Dom Carlos senta-se à cátedra da igreja de Maceió. E esta bula nos dá uma garantia. Ela é enviada pela igreja, trazendo nela não uma lembrança, mas a grande autoridade do colégio apostólico, da sucessão apostólica, do ministério petrino. É assim que somos confirmados. A doutrina desta igreja, o ensino desta igreja, a partir da cátedra do bispo, ele tem a autoridade apostólica. Ele está marcado, este ensino, pela garantia apostólica. Isto num tempo em que vivemos, como é bom, como é importante que a gente guarde esta fé. A igreja, ela é para nós confirmada enquanto o bispo está em sua cátedra.
Mas aquela bula também trouxe autoridade, confirmada no dia 3 deste mês, quando Dom Beto assume seu arcebispo. Aquela bula também diz que Dom Beto preside a Eucaristia da Igreja Particular de Maceió. É ele quem preside a Eucaristia. E sabemos que a Eucaristia é edificadora do corpo de Cristo, que é a Igreja. E sabemos que a Eucaristia é celebrada sempre nesta tensão da parousia. Cada Eucaristia anuncia de novo: vem, Senhor Jesus. A Igreja se torna realmente esta Igreja de Maceió, essa Igreja particular, apostólica e católica pela Eucaristia. Mas bonita esta imagem do bispo com o báculo em suas mãos. Há um único báculo, que é o do bom pastor. É o próprio Senhor Jesus quem traz o báculo do governo da Igreja. Quem governa é o Senhor Jesus. Cada igreja tem o seu báculo, que está nas mãos do seu bispo. É a imagem deste governo, para que de fato seja garantida, como disse tão bem Dom Beto, no meio das lutas, no meio das indecisões, das crises, a Igreja mantém-se no anúncio da boa notícia do Evangelho. E sobretudo este báculo é para que mantenha-se no testemunho, para que a Igreja possa realmente testemunhar o ser presença de Deus neste mundo. Mas este báculo, Dom Carlos, tem também um significado muito bonito. É na firmeza do báculo que o bispo vai se abaixar ao nível dos pés do seu rebanho, para o lava-pés. E este é o serviço pastoral por excelência. O bom pastor presta o serviço por excelência no lava-pés. E ele, ao erguer-se deste serviço, ele vai convidar seu presbitério e toda a igreja para que também faça o mesmo. A identidade, o rosto da igreja é o lava-pés. A igreja está posta para este serviço aos mais frágeis, aos mais desprezados, aos últimos deste mundo. Se a igreja ausentar-se do lava-pés, ela ausenta-se da sua identidade. Portanto, esta manhã, nós vivemos como uma grande ação de graças. Vemos que subsiste nesta igreja particular, é confirmada pelo envio do pastor, é confirmada a igreja que está conosco, una, santa, católica e apostólica. Ela subsiste nesta igreja particular, e aqui estão os outros bispos, para que confirmem esta nossa experiência de igreja. Que a Senhora dos Prazeres, que tanto amamos e que devemos muito a Dom Antônio, de ter feito que a diocese toda experimentasse essa devoção. A caminhada do centenário fez com que cada paróquia, cada capela tivesse a imagem da padroeira.
fez com que cantássemos e rezássemos em um cântico uníssono a esta casa da mãe. Fez com que esta devoção se tornasse viva e presente. Que ela ampare, guarde, anime o seu pastoreio, Dom Carlos. Seja muito bem-vindo. E num gesto simples, bem simples, singelo, mas cheio de verdade, quero beijar as mãos do Senhor em sinal de reverência, de acolhimento e de obediência desta igreja ao Senhor. Ao mesmo tempo que beijarei também as mãos veneráveis de Dom Antônio, num sinal de reverência e de gratidão. Assim concluo esta reflexão.